Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 13 de junho de 2022. Começamos falando de um estudo recente da BlackBerry em conjunto com o pessoal da Intezer, que detalha a descoberta de um novo malware para Linux, denominado como Symbiot, o qual utiliza nomes de domínios com referência a bancos brasileiros. Segundo a pesquisa, o malware se destaca por não ser um executável autônomo, mas uma biblioteca de objetos compartilhados que é carregada durante a execução de processos do sistema, através da técnica de roubo de links dinâmicos. Essa técnica se caracteriza pela manipulação de variáveis de ambiente do sistema para que a biblioteca maliciosa seja carregada, o que pode burlar ferramentas de segurança. Após a infecção, a ameaça rouba credenciais de acesso da vítima e cria os meios para garantir o acesso remoto do adversário. Os pesquisadores ressaltam que uma característica peculiar do malware é utilizar o Berkeley Packet Filter para, como o nome diz, filtrar o tráfego de rede, mas também ocultar seu tráfego malicioso. Uma vez que o Symbiot coletou as credenciais do sistema, ele as extrai por meio de requisições DNS para domínios que abusam da marca de entidades conhecidas, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Isso não significa que tenha ocorrido algum ataque contra esses bancos, mas sim que o atacante cria domínios como estes na intenção de que as requisições para eles passem despercebidas pelos mecanismos e também por possíveis pessoas que estejam monitorando o tráfego. E também repercutiu no final de semana a descoberta feita pela Sentinel Labs de uma campanha de espionagem chinesa contra alvos no Sudeste Asiático e na Austrália, a qual tem estado ativa há pelo menos 10 anos. O grupo responsável pela campanha foi catalogado como All-King Dragon e tem se concentrado em organizações do governo, de educação e de telecomunicações. A infecção frequentemente ocorre através de campanhas de phishing, utilizando documentos do Word com temas pornográficos. Esses arquivos possuem exploits para vulnerabilidades bastante antigas, como a CVE 2012-0158 e a CVE 2010-3333, e a partir daí instalam um backdoor no alvo. Outros dois vetores de ataque do All-King Dragon documentados pelos pesquisadores foram o uso de técnicas de engenharia social, de modo a persuadir a vítima a instalar um antivírus falso, e também o uso de arquivos que se disfarçam de dispositivos removíveis no Windows, feitos para atiçar a curiosidade da vítima, a persuadindo a clicar 2 vezes no arquivo e executar o malware. E a McAfee publicou nessa sexta os detalhes sobre uma ameaça para Android focada em usuários do Instagram que procuram parecer mais populares do que são, inflando artificialmente seu número de seguidores, curtidas e comentários na rede social. O golpe começa com os operadores da ameaça promovendo no YouTube e no Telegram um aplicativo que promete oferecer seguidores e engajamento à conta da vítima gratuitamente. O aplicativo não é nada sofisticado, pelo contrário, ele é nada mais é do que uma casca para que se possa fazer acesso web por meio do Android WebView, que é um componente do Android que permite aos aplicativos exibir conteúdo da web dentro deles sem a necessidade de abrir um outro navegador. Então, assim que a vítima acessa o app, ela é redirecionada para uma página do atacante em que é persuadida a fornecer usuário e senha do Instagram. Em seus testes, os pesquisadores identificaram acessos à conta roubada com origem na Turquia minutos após terem usado o aplicativo. E os pesquisadores da Check Point observaram novos grupos de adversários tentando explorar a vulnerabilidade de execução remota de código no Confluence, catalogada como CVE 2022-26134, a qual já abordamos algumas vezes aqui no Cyber Morning Call. A empresa identificou que algumas das campanhas usando exploits para falha tinham o objetivo de instalar payloads que já haviam sido vinculados a um cluster de atividade maliciosa classificado pela Lacework como Gang 8220. Os clusters de atividade nem sempre se circunscrevem em uma quadrilha, mas representam uma série de táticas, técnicas e procedimentos que de alguma forma se assemelham. Foi documentado que os ataques visam tanto sistemas operacionais Linux quanto Windows, cada qual com a sua devida cadeia de infecção. No Linux se busca iniciar a ativação do exploit por meio de uma requisição HTTP maliciosa, e no Windows o ataque é adaptado usando recursos do PowerShell. O objetivo dos adversários nessa campanha é o de instalar mineradores de criptomoedas.
Por fim, a reportagem da Blipping Computer publicou uma matéria ontem sobre 3 pacotes hospedados no repositório PyPI, os quais por um bom tempo incorporaram um backdoor por engano dentre as suas dependências. Na realidade, o que ocorreu foi que o desenvolvedor do pacote malicioso usou a tática de typosquatting ao criar o nome do pacote. O typosquatting consiste em denominar um artefato malicioso, seja ele um domínio na internet, um arquivo, pasta ou até um pacote em um repositório público, como nesse caso, com um nome parecido ao do que se quer explorar. O que aconteceu recentemente com esses 3 pacotes é algo bastante ilustrativo para se explicar essa tática. Nesse caso, o atacante criou seu backdoor e o hospedou em um repositório com o nome request, na esperança de que os desenvolvedores que criarem seu código e necessitarem de um pacote muito usado chamado requests, com S no final, cometeriam um erro de digitação inserindo sem querer a palavra no singular e não no plural, o que vai garantir com que outros desenvolvedores que consumirem esses pacotes, por tabela, consumirão o backdoor em meio às suas dependências. Segundo a reportagem, um dos pacotes afetados por essa falha já foi baixado 8.000 vezes, o que significa que todas essas milhares de aplicações já dependeram de um pacote que tinha dentro de si um backdoor. E é isso por hoje, mas antes de me despedir, eu gostaria de pedir desculpas ao pessoal que ficou esperando por um episódio do Cyber Morning Call na sexta, o qual eu infelizmente acabei não conseguindo entregar. Eu estive doente durante toda a semana passada e a coisa meio que se acentuou na quinta. Não foi nada desesperador, mas com certeza algo que me ensinou algumas lições. Mas com certeza agora a gente volta à programação normal. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call, tenham um bom dia e bebam água. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.